Um caminhão europeu se aproxima por uma avenida estreita, compacto, quase vertical, com a cabine colada ao para-brisa e sem vestígio de capô. É o tipo de caminhão que você vê manobrar entre edifícios, virar onde parece não haver espaço. Em contrapartida, em uma rodovia do outro lado do oceano, um caminhão americano avança, imponente, com um capô enorme, uma cabine gigantesca e uma presença quase de locomotiva. Um que não evita a cidade, mas domina a estrada. São duas máquinas criadas para o mesmo propósito, transportar carga, mas seu aspecto é tão diferente que parecem pertencer a mundos opostos, como se tivessem evoluído em continentes isolados. À primeira vista, você poderia supor que essas diferenças são apenas questão de estilo, tradição ou preferência cultural. Talvez a Europa prefira o compacto e os Estados Unidos o grandioso e nada mais. Ou talvez seja simplesmente uma questão de conforto para o motorista. Pode até parecer que tudo se resume a regulamentações distintas e que os designers apenas seguem as leis de cada país. Mas a verdade é que nenhuma dessas explicações, por si só, consegue justificar um contraste tão extremo. Por trás desses dois projetos existem filosofias inteiras de transporte, geografias radicalmente distintas, histórias de infraestrutura que não se parecem em nada e prioridades que moldaram cada centímetro de suas cabines. Não é casual, não é moda, não é uma decisão isolada. É engenharia aplicada ao território onde o caminhão deve viver e trabalhar todos os dias. E quando entendemos esse ambiente, fica claro por que nenhum continente poderia usar o caminhão do outro sem enfrentar problemas sérios. Nos próximos minutos vamos analisar essas diferenças desde a base, comparando não apenas a forma, mas o porquê por trás dela. E quando terminarmos, olhar para um caminhão europeu ou um americano não será mais a mesma coisa, porque você poderá ver a lógica e a função por trás de cada linha de seu design. Mas antes de entrar em motores, cabines ou leis, há uma pergunta que define todo esse debate. O que faz com que a Europa precise de caminhões compactos e manobráveis, com cabine avançada, enquanto nos Estados Unidos a solução natural seja exatamente o contrário? A resposta começa pelo lugar onde esses veículos precisam viver. Um território onde as rotas modernas convivem com cidades que foram construídas há séculos, muito antes de existir o conceito de transporte pesado. Ruas estreitas, curvas fechadas, rotatórias pequenas, edifícios históricos e traçados urbanos que não dão margem para veículos longos criam um cenário em que cada centímetro de manobrabilidade conta. Um caminhão com capô simplesmente não consegue virar em muitas esquinas europeias sem invadir faixas opostas ou subir na calçada. E esse limite físico é um dos pilares que define toda a filosofia de design do continente. Ao contrário dos Estados Unidos, onde as distâncias entre cidades podem ser medidas em centenas ou milhares de quilômetros, a Europa é compacta e densamente povoada. Uma viagem internacional pode ser tão curta quanto atravessar uma fronteira em 20 minutos, e entre um ponto e outro existem túneis, pedágios, montanhas, pontes baixas e rodovias que se cruzam com áreas urbanizadas sem transição. Os transportes pesados precisam manobrar constantemente, frear com frequência, virar em espaços reduzidos e se adaptar a um ambiente que muda a cada poucos quilômetros. Por isso, a manobrabilidade não é um luxo nem um extra. É uma necessidade absoluta para evitar congestionamentos e manter a logística funcionando. A essa realidade física se soma um marco regulatório muito rígido. A União Europeia impõe limites precisos ao comprimento total do veículo, o que significa que se o caminhão tivesse um capô pronunciado, perderia capacidade de carga. As normas priorizam o volume útil, a eficiência espacial e a facilidade para navegar por rotas complexas e centros urbanos densos. Além disso, como os caminhões europeus costumam atravessar vários países em uma mesma viagem, essas regulamentações são desenhadas para serem compatíveis em toda a região, obrigando todos os fabricantes a manter uma arquitetura básica que cumpra essas dimensões. Essa combinação de geografia, urbanismo e regulamentação gera uma identidade clara no caminhão europeu. Tudo está otimizado para funcionar em espaços reduzidos, virar com precisão e circular sem complicações por cidades históricas e estradas estreitas.
Mesmo dentro da Europa, países como Alemanha, França, Itália ou Espanha podem ter diferenças menores em seu estilo de transporte, mas a estrutura é sempre a mesma, pois compartilham a necessidade de se movimentar por um continente apertado e altamente regulamentado. A partir daí, o passo seguinte é inevitável. Se a Europa força seus caminhões a serem compactos e manobráveis, o que acontece em um continente onde o espaço é abundante e as rodovias parecem não terminar nunca? Nos Estados Unidos, o caminhão nasce para viver em um território imenso, onde as cidades estão separadas por centenas de quilômetros e as rodovias parecem se estender sem fim. Basta tomar como exemplo um trajeto entre Texas e Califórnia, mais de 2.000 quilômetros de rodovias contínuas, para entender que a viagem não foi pensada para manobrar em espaços fechados, mas para manter velocidade e constância durante horas. As rodovias são amplas, retas e projetadas para percursos longos, com menos rotatórias e curvas fechadas, e com poucas interrupções que exijam manobras precisas. Nesse contexto, o espaço deixa de ser uma limitação e se torna uma vantagem que pode ser aproveitada no design do veículo. Essa diferença geográfica muda completamente a lógica do transporte. Um caminhão americano não precisa entrar com frequência em centros históricos nem virar em ruas estreitas, mas percorrer longas distâncias de forma contínua, atravessando estados inteiros sem quase nenhuma variação no traçado. A prioridade não é mais virar em espaços reduzidos, mas manter estabilidade, eficiência e conforto ao longo de trajetos intermináveis. Por isso, o tamanho não é um problema, mas uma ferramenta que permite projetar veículos mais longos, mais pesados e com maior presença frontal. Algo que, naturalmente, aos olhos dos europeus poderia parecer um exagero. No plano normativo, os Estados Unidos também operam com regras diferentes. Em vez de impor um limite estrito ao comprimento total do veículo, como ocorre na Europa, a regulamentação foca na distribuição do peso por eixo. Isso significa que um caminhão pode ser mais longo desde que cumpra os limites de carga em cada eixo, o que abre espaço para cabines grandes e capôs pronunciados sem penalizar a capacidade de carga. Além disso, as normas podem variar de um estado para outro, criando um sistema mais flexível que permite adaptações regionais, sem obrigar a uma padronização tão rígida quanto a europeia. Essa flexibilidade se reflete diretamente na filosofia de design. O caminhão americano é pensado para ser uma máquina de longa distância, onde o motorista passa muitas horas seguidas dentro da cabine. Isso justifica espaços internos amplos, camas grandes, áreas de descanso confortáveis e uma ergonomia orientada para viagens prolongadas. Esse mesmo enfoque também se reflete na arquitetura do veículo. A frente longa não só aporta uma estética reconhecível, como também permite posicionar o motor com maior acessibilidade para a manutenção e contribui para uma melhor absorção de impactos em altas velocidades, algo relevante em estradas onde o caminhão circula rápido durante horas. Outro aspecto-chave é a aerodinâmica em condições reais de uso. Em trajetos longos e retos, um design frontal mais alongado e suavemente inclinado pode reduzir significativamente a resistência do ar. Embora a diferença possa parecer pequena em um instante pontual, quando se mantém uma velocidade constante durante centenas de quilômetros, essa melhoria se traduz em uma economia de combustível considerável. Na Europa, onde as velocidades mudam com frequência e as rotas são mais variadas, essa vantagem é menos determinante, mas nos Estados Unidos torna-se um fator importante no desempenho global do caminhão. Com o passar das décadas, essa combinação de geografia, regulamentação e tipo de trabalho deu origem a uma identidade muito marcada. O caminhão americano tornou-se grande, robusto e reconhecível, reforçado também por uma cultura visual e uma indústria que o adotaram como símbolo. No entanto, além da estética e da tradição, o motivo principal continua sendo funcional. O design responde a um ambiente que o permite e a um tipo de transporte que o exige, não a uma simples preferência cultural. Essa diferença de ambientes leva a comparação a um nível mais profundo. Se Europa e Estados Unidos projetam caminhões tão distintos porque vivem em realidades opostas, como essas decisões influenciam a engenharia pura da cabine, do motor e da estrutura quando se compara um caminhão com cabine sobre o motor com outro de frente longa, até agora entendemos que o ambiente molda a forma do caminhão.
mas essa forma também condiciona tudo o que ocorre dentro da máquina. Não se trata apenas de estética, mas de decisões técnicas que influenciam como o caminhão se comporta em curvas, frenagens e ao longo de quilômetros de estrada. E para ver até onde vai essa diferença, é preciso olhar para duas arquiteturas que podem parecer semelhantes por fora, mas que na engenharia representam mundos completamente distintos: a cabine avançada europeia e a cabine com frente longa americana. Na Europa, a cabine fica diretamente sobre o motor, um design conhecido como cab-over engine, que coloca o motorista literalmente à beira do caminhão. Esta configuração reduz ao máximo a distância entre eixos, o que oferece uma manobrabilidade que nenhum caminhão americano consegue igualar. Virar em esquinas fechadas, entrar em becos estreitos e manobrar em rotatórias pequenas torna-se possível graças a essa compacidade. Além disso, a cabine rebatível para frente facilita o acesso ao motor durante as tarefas de manutenção, algo muito útil em espaços onde nem sempre há lugar para manobras de oficina. Essa estrutura também libera mais comprimento para a carga, algo essencial em um continente onde cada centímetro é regulado e onde uma frente longa significaria sacrificar a capacidade útil. Mas essa arquitetura também apresenta desvantagens claras. Em um impacto frontal, o motorista está muito mais próximo do ponto de colisão do que em um caminhão com frente longa, o que exige projetos estruturais extremamente rígidos e sistemas avançados de segurança. E embora a cabine europeia tenha melhorado muito na absorção de impactos, fisicamente existe menos espaço para dissipar a energia do que em um caminhão com capô longo. Esse é o custo de uma solução pensada para manobrar em cidades complexas e se ajustar a limites estritos de comprimento. No caso dos Estados Unidos, os caminhões levam o motor à frente do motorista, uma configuração clássica que permite uma frente longa e uma cabine situada mais atrás. Essa frente não é apenas uma questão estética. Oferece uma zona ampla para absorver impactos, o que melhora a segurança em colisões em alta velocidade. Também facilita enormemente a manutenção, já que o capô se abre como em um automóvel, deixando o motor completamente acessível. Com uma distância entre eixos maior, o caminhão ganha estabilidade em trajetos longos, algo fundamental quando se percorrem milhares de quilômetros por rodovias retas e amplas. Nessas condições, o design frontal inclinado contribui para melhorar a aerodinâmica e reduzir o consumo de combustível em velocidades constantes. No entanto, esse design apresenta limitações evidentes quando aplicado a ambientes urbanos estreitos. A frente alonga o veículo, piora o raio de giro e dificulta o acesso a espaços reduzidos. Na Europa, seria simplesmente inviável, tanto pela configuração de suas cidades quanto pelo seu marco legal. Mas em um país onde o espaço é abundante, a prioridade deixa de ser a compacidade e passa a ser o conforto, a estabilidade e a facilidade de manutenção. Por isso, os Estados Unidos, até hoje, continuam apostando nessa arquitetura, que maximiza o espaço interior e permite criar cabines enormes pensadas para viver na estrada durante dias. Visto assim, a diferença entre ambos os enfoques deixa de ser uma questão de superioridade e se torna uma questão de contexto. Essas duas filosofias não competem entre si, respondem a necessidades distintas. A Europa otimiza manobra, eficiência espacial e cumprimento regulatório. Os Estados Unidos otimizam conforto, estabilidade e segurança em altas velocidades. Ambas as soluções funcionam perfeitamente em seu ambiente, mas tornam-se ineficientes se forem transportadas para o continente oposto. E essa incompatibilidade não se deve apenas à engenharia. Se cada design resolve um problema específico, qual força externa é tão determinante que impede a Europa de adotar o caminhão americano ou os Estados Unidos de utilizar massivamente um cab-over europeu? Quando se compara um caminhão europeu com um americano, é fácil pensar que as diferenças nascem da cultura, da tradição ou até da estética. Mas a realidade é que os engenheiros não começam pela forma nem pela potência, e sim por algo muito mais simples e muito mais determinante: a lei. Na Europa e nos Estados Unidos existem regras totalmente distintas sobre o que um caminhão pode medir, quanto pode pesar e como deve distribuir esse peso, de modo que cada continente não projeta o caminhão que quer, mas sim o único caminhão que suas regulamentações permitem construir.
Por isso, antes de falar sobre motores, consumo de combustível ou eficiência aerodinâmica, é preciso entender que as normas de comprimento e de distribuição de carga são o verdadeiro alicerce do design. Na Europa, a regulamentação não se concentra apenas no peso total do conjunto, mas em seu comprimento máximo, que é estritamente limitado. Essa regra, que parece simples, transforma completamente a engenharia do veículo, porque cada centímetro colocado à frente ou atrás reduz diretamente o comprimento útil destinado ao reboque e, portanto, a carga que o caminhão pode transportar. Se o objetivo do transporte é mover a maior quantidade de mercadoria possível dentro de um limite legal fixo, qualquer espaço desperdiçado se torna uma perda econômica. Diante dessa restrição, a única solução lógica é deslocar o motor sob a cabine, reduzir a frente ao mínimo absoluto e empurrar a cabine para frente até quase tocar o para-brisa. É assim que nasce o design cab-over europeu, não por estilo nem por preferência, mas por uma necessidade matemática: otimizar a carga dentro de um tamanho total rigidamente estabelecido. Nos Estados Unidos, por outro lado, o problema é abordado de outro ângulo. Lá, as regulamentações não se concentram em limitar o comprimento total do conjunto, mas em regular o peso por eixo, o que permite que os caminhões sejam sensivelmente mais longos desde que cumpram uma distribuição adequada. Essa diferença normativa abre um leque de possibilidades. Se o comprimento não é um obstáculo, o motor pode ir à frente com um capô longo, o que facilita a manutenção, melhora a refrigeração, aumenta o conforto do motorista e reduz o ruído na cabine. Por isso, o design americano prioriza robustez, habitabilidade e estabilidade em altas velocidades, enquanto o design europeu enfatiza compacidade, manobrabilidade e carga útil dentro de um comprimento inamovível. Quando essas prioridades são retiradas de seu contexto, os problemas aparecem imediatamente, e misturar ambos os sistemas gera conflitos evidentes. Um caminhão americano levado para a Europa perderia carga útil ou violaria a regulamentação de comprimento total, enquanto um caminhão europeu usado em longas distâncias nos Estados Unidos seria menos confortável, menos estável e mais exigente para o motorista em viagens intermináveis. Não é que um seja melhor que o outro, mas ambos são respostas perfeitamente coerentes a marcos legais completamente distintos, e nenhum design pode funcionar bem fora do ecossistema que o originou. E é aí que a diferença deixa de ser teórica. Se as leis moldam a forma do caminhão, como essas diferenças de design se traduzem na condução real, nas curvas, nas manobras e no comportamento do veículo na estrada? Ao colocar um caminhão europeu e um americano lado a lado, essa diferença deixa de ser uma ideia abstrata e se torna evidente. Mas a verdadeira lacuna se percebe quando ambos saem à estrada e enfrentam o mundo para o qual foram criados. Um cab-over europeu, compacto e com a cabine sobre o motor, se comporta como uma ferramenta cirúrgica em terrenos estreitos, enquanto um caminhão americano com frente longa responde como uma máquina pensada para devorar quilômetros sem interrupção. Não é simplesmente uma questão estética, mas uma consequência direta de como os pesos são distribuídos, onde os eixos estão localizados e que tipo de caminhos cada veículo deve enfrentar. Na Europa, onde o mesmo motorista pode atravessar em uma manhã 4 cidades distintas, o caminhão precisa virar, dar marcha a ré, fazer curvas fechadas e entrar em lugares onde um caminhão americano simplesmente não poderia nem iniciar a manobra. O cab-over permite raios de giro muito mais reduzidos, o que torna essas máquinas campeãs absolutas da condução urbana e semi-urbana. A cabine curta e o eixo dianteiro colocado praticamente abaixo do motorista geram uma capacidade de giro que parece quase exagerada quando comparada à de um caminhão americano. Isso permite que eles acessem cais projetados há décadas, becos industriais estreitos e centros logísticos onde o espaço é um luxo que não existe. Nos Estados Unidos acontece o contrário. O território é tão amplo que manobras fechadas são uma preocupação menor e, em contrapartida, o importante é o conforto e a estabilidade em velocidade de cruzeiro. Lá, os caminhões percorrem distâncias que na Europa seriam diretamente inviáveis, atravessando longas rodovias onde o vento lateral, o desgaste do motorista e a estabilidade em linha reta são fatores decisivos.
Para atender a essas exigências, a cabine com frente longa não apenas acomoda motores maiores e melhor refrigerados, mas permite uma arquitetura com maior distância entre eixos, o que alonga o conjunto, suaviza a condução e reduz as vibrações. O resultado é um caminhão que, embora exija mais espaço para manobrar, oferece uma estabilidade excepcional quando se trata de percorrer milhares de quilômetros em um único trecho. As curvas também revelam essa diferença. Um cabover europeu responde rápido, quase instantaneamente porque o peso está muito próximo do eixo dianteiro, permitindo um controle preciso, mas também um comportamento mais brusco se a curva for feita em velocidade excessiva. O caminhão americano, por outro lado, distribui melhor a massa longitudinalmente, o que gera uma curva mais ampla, mas muito estável, com transições suaves que favorecem o motorista em trajetos longos. Não é que um faça curvas melhor que o outro, simplesmente foram projetados para curvas de naturezas muito distintas. A isso se soma a aerodinâmica, que, embora possa parecer um detalhe secundário, nos caminhões americanos cumpre um papel importante, já que a frente longa permite uma gestão mais progressiva do fluxo de ar quando circulam durante horas em velocidade constante na rodovia. Na maioria dos países europeus, onde as velocidades máximas para caminhões são mais baixas e as condições de uso são mais variáveis, a aerodinâmica extrema não é tão determinante, e a prioridade passa a ser maximizar o espaço útil e a manobrabilidade, mais do que otimizar cada coeficiente de resistência. Essa diferença termina gerando experiências de condução muito distintas, mesmo quando ambos os caminhões avançam pelo mesmo tipo de estrada. Os exemplos deixam isso ainda mais claro. Imagine um caminhão europeu entrando em um cais estreito em Marselha ou Amsterdã, onde o espaço entre parede e parede é mínimo. Lá, a curva fechada, a cabine curta e o controle direto permitem manobras impossíveis para um caminhão americano. Agora imagine um motorista americano percorrendo 1.200 km pela Interstate 80, com vento lateral constante durante horas. Lá, a cabine longa e o chassi estendido do caminhão americano oferecem firmeza e estabilidade que fazem a diferença entre chegar descansado ou exausto. Depois de ver tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Se cada design funciona tão distinto na prática, como essas diferenças influenciam os custos, o consumo e a manutenção real de cada tipo de caminhão? Basta observar como consome, como se mantém e como envelhece um caminhão europeu em comparação a um americano para começar a notar as diferenças. No caso europeu, essas diferenças aparecem muito cedo. As velocidades médias são mais baixas, as distâncias percorridas costumam ser mais curtas e a condução implica frear, arrancar, virar e manobrar de forma constante, de modo que a prioridade histórica tem sido a eficiência. Os motores são mais compactos, os consumos mais contidos e a manutenção se reparte entre transmissões que trabalham mais, freios que atuam com maior frequência e sistemas preparados para uso intensivo em cidades e estradas técnicas. Nos Estados Unidos, o cenário é distinto. Os motores de grande porte são projetados para sustentar cargas pesadas durante milhares de quilômetros de rota contínua, com altas velocidades e poucas interrupções, o que implica ciclos térmicos mais estáveis, um tipo de desgaste diferente e uma filosofia de manutenção centrada na refrigeração, na robustez mecânica e em uma durabilidade quase industrial. Mas quando olhamos para o futuro, surge a pergunta inevitável. Se o presente é tão diferente, o futuro também será? Ou estamos prestes a ver como ambas as regiões começam a se assemelhar? Esse futuro já começou a tomar forma com os caminhões elétricos, o maior ponto de inflexão desde o surgimento do diesel moderno. E é na Europa onde essa mudança avança mais rapidamente. Suas cidades impõem regulamentações rigorosas, existem pedágios diferenciados por emissões e a infraestrutura de recarga se expande de forma agressiva, permitindo que modelos como o Volvo FH Electric ou o Mercedes e-Actros operem com eficiência em rotas curtas e médias. Eles não precisam de autonomias de 1.000 km, mas de ciclos previsíveis, retornos frequentes à base e distâncias relativamente organizadas, encaixando-se de forma natural no ecossistema europeu. Os Estados Unidos, no entanto, enfrentam uma realidade muito diferente.
Grandes vazios entre cidades, rotas intermináveis, climas extremos e uma rede de recarga ainda limitada dificultam cobrir os quase 4.000 quilômetros que um caminhão de longa distância pode percorrer. Lá, elétricos como o Freightliner e Cascadia ou mesmo o Tesla Semi funcionam bem em trechos regionais, mas ainda não estão em condições de substituir o protagonismo do diesel na rodovia nacional. E essa limitação não está na tecnologia em si. O motor elétrico, ao contrário do diesel, não exige uma frente longa nem uma arquitetura determinada. Do ponto de vista técnico, nada impediria construir um caminhão americano elétrico com um design de cabine avançada similar ao europeu. A mecânica elétrica é compacta, silenciosa e modular, abrindo a porta para configurações completamente novas. No papel, a eletrificação poderia apagar décadas de diferenças estéticas e funcionais entre os dois continentes. Na prática, entretanto, ainda existem barreiras muito sólidas. As leis de comprimento nos Estados Unidos não vão se modificar a curto prazo, e enquanto uma cabine longa não penalizar o comprimento útil do reboque, os fabricantes não têm um incentivo real para abandonar um conceito que o motorista americano sente como seu. A isso se somam as preferências culturais, que pesam mais do que costuma se admitir. Nos Estados Unidos, o motorista está habituado a uma cabine ampla, a uma frente longa e a uma posição de condução mais relaxada, enquanto na Europa se dirige uma ferramenta otimizada para o rigor diário de ruas estreitas e manobras complexas. A infraestrutura também condiciona esse futuro. Embora os caminhões elétricos avancem, as distâncias nos Estados Unidos continuam exigindo autonomias muito elevadas, cargas rápidas e redes de suporte que ainda não estão plenamente desenvolvidas. Por isso, embora a eletrificação abra uma porta fascinante, não implica automaticamente que os caminhões europeus e americanos irão convergir em um único design. A tecnologia empurra para um terreno comum, mas a geografia, a lei, a economia e a cultura mantêm suas raízes profundamente separadas. O mais provável é que ambas as regiões adotem caminhões elétricos, sim, mas cada uma o fará respeitando seu DNA, resolvendo seus próprios desafios e atendendo às suas necessidades específicas de transporte. Portanto, depois de analisar o presente, o futuro e tudo o que influencia o design de um caminhão, resta uma última questão a responder, uma que só pode ser resolvida ao observar o panorama completo. Quando observamos um caminhão europeu e um americano frente a frente, o que realmente entendemos sobre essas duas formas tão distintas de mover o mundo? Quando colocamos um caminhão europeu e um americano lado a lado, as diferenças saltam aos olhos imediatamente, mas agora não as vemos como detalhes isolados ou simples escolhas de design. Depois de tudo que percorremos, entendemos que cada forma, cada proporção e cada solução técnica responde a um ambiente específico, a leis distintas, a necessidades opostas e a histórias que evoluíram por caminhos completamente diferentes. Não são duas formas de fazer o mesmo, mas duas formas de resolver problemas totalmente distintos, e por isso seus designs acabam sendo quase opostos, embora ambos existam para transportar mercadorias. A Europa desenvolveu caminhões compactos porque suas cidades antigas, suas ruas estreitas e seus limites regulatórios os obrigaram a maximizar espaço e manobrabilidade, construindo máquinas capazes de virar onde um veículo longo simplesmente não poderia passar. Os Estados Unidos criaram caminhões enormes porque seu território imenso, suas distâncias intermináveis e suas rodovias abertas favoreceram cabines amplas, frentes longas e motores gigantes projetados para percorrer milhares de quilômetros com estabilidade e conforto, sem se preocupar com uma rotatória medieval nem com uma rua projetada há 500 anos. Cada design simplesmente seguiu o mapa que lhe coube. E embora o futuro avance em direção a motores elétricos, novas tecnologias de assistência e regulamentações ambientais globais, nada disso apaga de uma vez as características que deram origem a essas duas filosofias. O elétrico poderia aproximar alguns pontos em comum, mas a geografia não muda, a infraestrutura não se substitui de um dia para o outro. E a identidade do transporte de cada região continua marcada por décadas de evolução. O mais provável é que, mesmo com novas tecnologias, continuemos a ver essas duas grandes famílias de caminhões coexistindo por muito tempo, cada uma otimizada para sua realidade.
No fim, não se trata mais de qual design é melhor, mas de compreender que nenhum caminhão existe no vazio. Cada um é a resposta perfeita ao mundo em que deve trabalhar, a forma como seu país se movimenta, as rotas que percorre e as regras que o moldaram. São máquinas distintas porque nasceram para desafios distintos, e essa é a verdadeira beleza de comparar ambos os mundos. Se você gostou de descobrir essas diferenças e entender a fundo por que os caminhões são como são, ainda não vá embora, porque este canal está cheio de vídeos que explicam como funcionam as máquinas que mantêm nossas estradas vivas e por que cada detalhe importa mais do que parece. Inscreva-se e acompanhe-nos nos próximos percursos para continuar explorando o universo do transporte pesado com a mesma profundidade e clareza que você viu neste vídeo.